Muito bem, pessoal, meu cordial bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Conforme a gente conversou na aula presencial de ontem, segunda-feira, a aula de hoje, dia 1º de novembro, e também a aula de segunda-feira que vem, dia 7 de novembro, estará sendo gravada, né, por motivos de problemas pessoais do professor. Então, nós vamos tocar a aula que está gravada. Bom, vocês devem estar vendo aí a minha tela, né? Então, nós temos aqui Informática Essencial, aula 2, da unidade curricular número 2, instalar e configurar sistemas operacionais, cliente, softwares e periféricos. Então, na aula de ontem, a gente viu todas as questões referentes a licenciamento e tudo mais. E na aula de hoje, então, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o que é um sistema operacional, de que maneira que ele funciona, né? Aí um pouquinho da história, os conceitos, a estrutura sobre essas questões do sistema operacional. Bom, primeiramente a gente vai relembrar algo que nós vimos lá na nossa primeira aula, lá no começo do curso, sobre hardware e software, né? Então, hardware é toda a parte física do computador, as peças, todas essas questões, e o software são os programas. Esses dois caras em conjunto, eles precisam para que o computador possa funcionar. Eu não consigo fazer um computador funcionar só com hardware, eu não consigo fazer um computador funcionar só com software. Tem que ter os dois juntos. E o sistema operacional, né, basicamente vai ter como objetivo gerenciar a operação desse computador, né, fazer com que esses eh, esses hardwares, essas peças desse computador se comuniquem com o software, que é a parte dos programas, para que haja. Então, por exemplo, o teclado, né, ele precisa se comunicar para você poder digitar um texto no Word. Isso acontece via sistema operacional. O mouse, quando você mexe com o mouse, é via sistema operacional, né? Então, de maneira geral, eu posso dizer que o sistema operacional ele é o principal programa do computador e ele controla todos os recursos, tanto como dispositivos físicos, que seria o nosso hardware, quanto funções de software, que seria que seriam nossos softwares, os nossos programas. Então, basicamente, é, hoje, tá? Sem sistema operacional, o computador não funciona, né? A gente vai ver no decorrer da aula que existem diferentes tipos de sistemas operacionais, né? Existem diferentes formas de se utilizar esses sistemas operacionais. Mas eu preciso entender que sem sistema operacional hoje, meu computador não funciona, pessoal. Tá? Isso é base, isso é fato e não tem muita coisa, né, que a gente possa fazer a respeito disso. Então, se eu não tiver sistema operacional, o computador não funciona. Na semana que vem, a gente vai na terça-feira, dia 8, a gente vai trabalhar, vai ver como é que formata o computador e vocês vão entender isso perfeitamente. Se não tiver sistema operacional, depois que o computador está formatado, está zerado, não tem como. Ele até liga, mas não faz nada, né? Eu não consigo entrar, então eu preciso ter o sistema operacional ali instalado para que ele possa estar trabalhando e estar funcionando de uma maneira mais efetiva. Então, se você pesquisar em livros e tal, ele fala que a definição de sistema operacional é um programa de controle de computador. O sistema operacional é responsável, então, por alocar os recursos de hardware e escalonar as tarefas do software. Ele também pode promover uma interface para o usuário, né, de maneira que acesse mais facilmente esses recursos. Então, eu posso dizer também popularmente que o sistema operacional ele é uma forma de intermediar aquilo que nós, usuários, fazemos, levando essa informação para nossos hardwares dentro do computador, né? Então, eu posso hoje, né? A gente tem diferentes sistemas operacionais, lógico. O mais conhecido é o Windows, né? Mas a gente, além do Windows, tem a questão do Linux, que também é um sistema operacional hoje muito utilizado, né? E como a gente viu na aula de ontem sobre licenciamento, a gente comentou um pouquinho a respeito deles, né? Que o Linux é um software livre, então você não precisa pagar
para utilizar ele, então ele acaba sendo muito utilizado pelas pessoas, apesar da dificuldade de configurar, apesar da dificuldade de fazer algumas coisas, ele também é um software. Então, são os dois mais usados. Depois nós temos softwares que são usados na área de desenvolvimento de sistemas, que é o caso do Unix, o próprio Windows Server, que é para gerenciamento de redes, que a gente vai ver lá na unidade 3, quando a gente trabalhar com a parte de redes, lá a gente vai comentar um pouco a respeito deles, né? Eu tenho alguns outros que são de sistemas operacionais para banco de dados, né? Então, para grandes empresas, para grandes corporações, mas hoje, digamos que 98% do mercado ele é constituído ou por Windows ou por Linux, né? Sendo que cerca aí de 80 a 85% do mercado acaba sendo Windows e o restante acaba sendo utilizado pela questão do Linux, né? Então, basicamente, né, um sistema operacional, ele tem como principais atributos, então, coordenar os recursos, né, proteger a memória, né, fazer aquele trabalhinho, lembra lá que a gente viu quando trabalhou lá, tirar o arquivo da memória RAM, botar na memória auxiliar, né, fazer todo o acesso ao arquivo, os controles das interações nossas de usuário com a máquina, da máquina com a gente, uma padronização de serviço, então na hora de ligar o Windows, qual que é a sequência, na hora de ligar o computador, perdão, qual que é a sequência que eu tenho que fazer, né? Então tem uma série de recursos aí que sem o sistema operacional a gente não consegue fazer, então ele sim, né, eu posso dizer que o sistema operacional hoje, como ele é um software, ele é basicamente como se fosse o sangue no corpo humano, sem isso não teria vida, e hoje eu posso assimilar o sistema operacional no computador à mesma sequência, essa mesma lógica, né? Então, o sistema operacional, tá? Basicamente, né? Ele tem o modo usuário, né? Então, quando vocês conectam aí no Senac, por exemplo, as máquinas, né? Vocês estão entrando em modo usuário. Depois eu tenho o modo administrador, que nós chamamos ele popularmente como modo supervisor ou modo kernel, né? Que tem como objetivo o quê? Fazer as configurações das ações daquilo que vocês podem fazer no computador. Então, vocês, por exemplo, ali quando vocês estão ali no Senac, tem coisas que na casa de vocês conseguem alterar, ali vocês não conseguem. Então, por exemplo, plano de fundo, é, instalar ou desinstalar algum software, instalar ou desinstalar algum hardware. Ali no Senac é tudo bloqueado. Isso só quem consegue fazer é quem tem o acesso ao modo kernel, ou modo supervisor, que seria a senha de administrador do sistema, né? Agora, né, como usuário, vocês conseguem usar. Então, no modo usuário, vocês têm acesso lá ao Word, ao Excel, ao PowerPoint, à internet, né? Então, só não conseguem mexer na parte de configuração. E isso, galera, é um detalhe importante, né? Porque eu só vou mexer nessa parte de configuração quando realmente eu tenho conhecimento para mexer isso. Porque dependendo como vou fazer, ou o que eu vou fazer, eu posso estar fazendo uma famosa CO. Se vocês lembram, eu já expliquei para vocês em outro momento que é CO, né? Então, realmente eu tenho que tomar um cuidado muito grande em relação a isso, porque, né? Senão, eu posso estar, inclusive, danificando o meu hardware, e aí eu passo a ter um baita no problema. Como eu já falei anteriormente, na semana que vem, dia 8, na terça, nós vamos formatar o computador, né? Só que não é assim formatar um computador, né? Eu vou chegar, vou formatar, ok. Depois que eu formatei, meu sistema operacional foi embora, meus arquivos foram embora. Se eu não fiz um backup, por exemplo, eu perco tudo. E aí, né? Já pensou se, por acaso, vamos dar um exemplo clássico, né? Você fosse formatar o computador aí do Senac, perderia todos. Então, precisa estar controlado. E quem controla isso é exatamente essa questão do modo supervisor, que faz todo esse controle junto com o modo usuário, para que você possa realmente trabalhar e trabalhar de forma efetiva, sem correr riscos de danificar alguma coisa, né? Basicamente, né, o sistema operacional, né, ele vai ter alguns critérios para que possa funcionar. Então, quando você liga o computador, ele vai testar a memória, ele vai testar o processador, ele vai testar
o HD, né? Ele vai ver se tem o sistema operacional, se está tudo ok com o sistema operacional para ele poder funcionar. Ele vai ver as coisas relacionadas aos outros softwares do computador para ver se ele pode liberar ou não o funcionamento deles. Então, tem uma série de situações ali que podem, né, trabalhar. Bom, dentro disso, a gente tem diferentes tipos, então, de sistemas operacionais, né, de acordo com a sua aplicação, e tudo mais, né. Basicamente, eu tenho sistemas operacionais monotarefa e monoprogramáveis, ou monousuários, como a gente chama. Sistema multitarefa com multiprogramáveis ou multiusuários, né? E sistemas com múltiplos processadores. Então, qual que é a diferença entre eles? O sistema monousuário ou monotarefa é aquele sistema em que eu só consigo fazer uma coisa de cada vez com um único usuário, né? Esse sistema eram os sistemas antigos de computador até ali em meados dos anos 2000, por aí, esses eram nós trabalhávamos com sistemas monousuários, monotarefa, né. Você só conseguia fazer uma coisa de cada vez, ou você estava no Excel, ou você estava no Word, ou você estava na internet, ou você estava, configurando, você só conseguia fazer uma coisa de cada vez. Hoje em dia, você pode estar com Word, Excel, PowerPoint, internet, jogos, um monte de coisa aberta simultaneamente. Então, esse sistema programável ou monousuário, monotarefa, hoje em dia ele está em extinção, não existe mais, mas é importante que você saiba que ele já existiu em algum dia. Hoje nós estamos, então, nesse sistema de multiprogramáveis, multitarefa ou multiusuários, multitarefa, onde tudo acontece ao mesmo tempo e todo mundo fazendo tudo ao mesmo tempo. Tem, por exemplo, aí no Senac, né? Nós temos um exemplo claro no sistema multiusuário, multitarefa. Todos vocês, quando estão operando os computadores no Senac, estão fazendo coisas conectados numa rede, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? Por outro lado, eu tenho sistemas de múltiplos processadores. O que são esses sistemas? São aqueles sistemas que têm como objetivo, pessoal, tá? Eu estar criando, né, situações de controle e velocidade. Então, por exemplo, nós vamos estar visitando, provavelmente na semana que vem também, eu não sei o dia ainda, o nosso servidor, né? Ou que é exatamente ali a máquina principal do Senac, né? E aí vocês vão ver que esse cara é cheio de processadores ali para tocar todo o sistema. E tem o sistema operacional que controla tudo isso, que é o Windows Server, né? Que vai fazer toda essa gestão, todo esse controle para o processo. Então, esses basicamente são os tipos de sistema operacional. Vou pular aqui alguns slides que eu já expliquei para vocês dentro do, do- da aula aqui. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa para explicar aqui para vocês. Bom, basicamente, galera, seria para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre os sistemas operacionais, né? Como tarefa da aula de hoje, eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa na internet sobre os tipos de sistemas operacionais existentes, né? Pode fazer uma lista. Quem quiser fazer no caderno, bater uma foto e postar. Quem quiser fazer no Word, uma lista, né? Pode ficar à vontade, faz uma listinha dos sistemas operacionais que vocês encontraram e posta aqui para mim no Teams na tarefa que o professor vai criar. Desejo a todos já de antemão um ótimo feriado, né? Na segunda-feira, então, também nossa aula será gravada, será online, né? Nos vemos presencialmente na terça, dia 8. Desejo a todos uma ótima semana e até semana que vem, pessoal.